Oba, bora falar de Copa Libertadores, quinta rodada da fase de grupos. Estamos caminhando aí para a fase mais decisiva, né? Pra gente conhecer os classificados às oitavas de final. Hoje nós teremos o Cruzeiro jogando 9h30 da noite lá em Buenos Aires contra o Boca. O primeiro jogo entre eles no Mineirão foi quente, foi pegado. Então hoje é aquele clima daquele jeito para jogar lá na Argentina. A Bombonera vai estar cheia. Cruzeiro venceu em Belo Horizonte, quer vencer também em Buenos Aires para deixar resolvida a sua vida aí no grupo D da Libertadores. Então vamos para a Argentina, por lá já está o repórter Rubem Júnior para nos contar a provável escalação do Cruzeiro para hoje, mas lembrando que o técnico Arthur Jorge tem um desfalque importante aí no setor de ataque. Não é isso, Rubinho? Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos e minhas amigas do Tiro de Meta da Itatiaia. É hoje, 9h30 da noite, é o Boca no estádio La Bombonera, palco lendário, tradicional, e o Cruzeiro que tenta a vitória, principalmente, né, dependendo do outro resultado que terá entre Barcelona de Guayaquil e a Católica, garantindo 3 pontos contra o Boca, podendo colocar já um pé na próxima fase da Copa Libertadores. Lembrando, ainda tem o último jogo que vai acontecer no dia 28 contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Até então a equipe tem apenas uma derrota na competição, que foi para a Católica em casa, um espetacular retrospecto fora dos seus domínios, né? Teve a vitória para cima do Barcelona de Guayaquil, teve um empate contra a Católica e tomara que uma boa vitória esta noite. Não tem Arroio, o Cruzeiro para a vaga do Arroio trabalhou com Sinisterra e também com Kenji. Fica essa interrogação. Um provável time com Otávio, Fagner, tendo Fabrício Bruno, Jonathan, Kaique, Romero, Gerson, Christian e Pereira. O KJ ao lado do Sinisterra. Vamos aguardar o Sinisterra, que trabalhou, vem tendo um melhor condicionamento físico. O Kenji também corre por fora. Lembrando que o Cruzeiro tem uma outra opção para o setor de ataque, que é o Bruno Rodrigues. Quero saber também as informações do adversário de logo mais. As informações do Boca Juniors com Paulo Azeredo, bom dia. Chegando com o Boca Juniors, adversário do Cruzeiro hoje, hein? Jogo 9h30 aqui na Itatiaia, é a decisão da Copa Libertadores. E o Boca muito pressionado, porque foi eliminado precocemente no Campeonato Argentino e também porque precisa vencer esse jogo de hoje para continuar com boas chances de classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Não terá o Ascaciba, que foi expulso contra a equipe do Barcelona em Guayaquil, aquela derrota, a última rodada 1-0, e também não terá o Bareiro, jogador que sofreu uma lesão muscular séria na eliminação do Campeonato Argentino contra o Huracan, a derrota em casa 3-2, e também fica de fora. Já rola a bola pro Vini. Sinisterra ou você iria com Kaique Kenji? Sinisterra, para ser bem objetivo, tá, Romano? Sinisterra, pela experiência, um jogador que atua pouco ainda com a camisa do Cruzeiro, mas já está acostumado a jogos grandes. Qualidade ele tem de sobra, que sempre preocupa em relação ao Sinisterra é a parte física. E para não perder muito também essa diferença, né, de característica pro Arroio, para tentar manter ali a mesma ideia de jogo, eu iria de Sinisterra. O Arthur Jorge, em outro momento, quando ele não teve o Arroio, ele colocou o Matheus Henrique e deslocou o Gerson para atuar pelo lado do campo. Seria uma alternativa não para ter o Matheus Henrique, mas seria o Lucas Silva dessa vez. Mas acho que ele vai com o atacante mesmo, para formar ali um ataque com o Caio Jorge. Pois é, e é um jogo que vai precisar ter muito controle, porque o Boca vai meter uma pressão gigantesca. Aliás, vamos voltar lá na Argentina, que o Rubens tem mais informações. Fala, Rubens. Pois é, a gente ouviu o Fabrício, né, durante toda a programação da Itatiaia aqui diretamente de Buenos Aires, ele que ao lado de o Roberto Gaúcho, também o Paulo Roberto, foram os 3 atletas que marcaram com a camisa do Cruzeiro em Bombonera, o estádio que terá a casa cheia, Cruzeiro com 2.000 ingressos, né, que foram colocados à disposição. Foram esgotados, então vamos ter, né, o setor visitante todo ele preenchido e vamos aguardar a respeito do que pode fazer o técnico azul. Lembrando, né, nessa sequência, antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro ainda tem no próximo final de semana a Chapecoense no Mineirão, tem também o Fluminense para encerrar a sua participação antes da Copa no Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores, o último jogo sendo contra o Barcelona de Guayaquil, jogo que vai acontecer no dia 28
na Pampulha. Cruzeiro que estreou com o pé direito contra o Barcelona jogando no Equador. Ouvindo, na sua opinião, qual deve ser a postura do Cruzeiro contra um adversário que vai botar pressão, vai tentar, é aquele tinhoso, né, que vai tentando te tirar do eixo, né? A gente acabou de falar de Copa do Mundo, Romano. Amanhã é a Copa do Mundo do Cruzeiro. Tem que encarar o jogo como se fosse a final da Libertadores. Eu tenho dito aqui e repito, é um jogo de fase de grupos, mas com cara de mata-mata. O Cruzeiro pode tirar o Boca, o Cruzeiro pode garantir a sua classificação. A postura do Cruzeiro em relação à parte motivacional tem que ser essa. E em campo, Romano, é jogar o futebol e não entrar na pilha do Boca. O Cruzeiro tem mais qualidade. Sim. O Boca vai tentar levar o jogo pra onde? Pro aspecto mental, pra tentar tirar o Cruzeiro do foco da partida, vai tentar tirar o Matheus Pereira do jogo, porque o Boca sabe que medindo forças no campo, o Cruzeiro é superior, mesmo jogando fora de casa, e o Boca está pressionado, foi eliminado precocemente no Campeonato Argentino, vai jogar tudo também, vai jogar a vida na Copa Libertadores, tem toda a pressão, o caldeirão da Bomboneira, então o Cruzeiro tem que manter a calma, cabeça no lugar, não se perder no jogo, e encarar. Não adianta também ficar só esperando o Boca. O Cruzeiro tem que encarar. Tirar o Boca da zona de conforto. É isso aí. E por falar nisso, qual time o Arthur Jorge deve mandar a campo contra esse Boca Juniors, hein, Rubens? O Cruzeiro tem apenas uma derrota na competição, foi para a Católica, mas vem numa espetacular campanha que tem no comando o técnico Arthur Jorge. Otávio Fagner, que ainda, né, nesse cronograma que vem tendo com o técnico Arthur Jorge, não faz 3 jogos seguidos, tem apenas um, entrou em campo contra o Palmeiras, então o Fagner deve ser confirmado. A zaga tendo Fabrício Bruno com Jonathan, com Kaique, Romero, Gerson, Christian e Pereira, o Sinesterra ou Kaique Kenji e o KJ é o provável Cruzeiro pro duelo decisivo, hein? De amanhã pela Copa Libertadores. E tem um encontro marcado dos torcedores, né, em Porto Madeiro por volta das 3 horas da tarde. Vamos acompanhar também nesta terça-feira. 2.000 torcedores do Cruzeiro vão marcar presença em La Bombonera. Cruzeiro que volta ao palco onde entrou em campo em 2024 pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que tem, né, dentro desse seleto trio que marcou o gol com a camisa celeste no estádio do Boca, Fabrício Guerreiro, hoje comentarista da Itatiaia. Além do Fabrício, tem o Roberto Gaúcho e o Paulo Roberto. Time pronto para o duelo na Bomboneira diante da equipe do Boca Juniors. O Cruzeiro de Arthur Jorge buscando a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. É jogo grande, é jogo importante. O Cruzeiro que esteve mais cedo no CT do River Plate, em Ezeiza. Fica perto do aeroporto de Ezeiza. E lá o técnico Arthur Jorge comandou a última atividade. Com Neisser, Villarreal, com Bruno Rodrigues. E claro, a escalação só sai dentro daquilo que o Arthur Jorge faz. A preleção aqui no hotel, aquela última conversa, exibição de vídeo, e aí ele define principalmente quem joga na vaga de Arroio. O Arroio cumpre suspensão, foi expulso diante da equipe da Católica e por isso ele é ausência neste duelo importante na Bomboneira. Temos aí algumas opções, mas só na cabeça mesmo do técnico cruzeirense quem inicia esse jogo diante do Boca Juniors. Sinesterra, Bruno Rodrigues, Kenji ou uma outra opção. E aí, faz mais alguma alteração? Se não fizer, o Cruzeiro tem uma base que já vem jogando, que atuou inclusive diante da equipe do Palmeiras. A informação é que todos estão bem fisicamente, apesar de ter sido um jogo no sábado, mas o Cruzeiro fez toda a preparação aí de recuperação com os atletas, não só na Arena Barueri, como também aqui em Buenos Aires. Então, uma base aí com Otávio, com Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge. E essa dúvida aí que a gente trouxe, quem joga na vaga de Arroio, mas temos que aguardar até o duelo desta terça-feira. Uma certeza, espaço de visitante vai estar com 2.000 cruzeirenses. A gente encontrou muitos torcedores aí ao longo do dia, a torcida do Cruzeiro marcando presença em Buenos Aires e promete aí uma força na arquibancada para que o Cruzeiro possa voltar para Belo Horizonte. Se não voltar já classificado, aí seria em caso de vitória, pelo menos com uma classificação
encaminhada em caso de empate, porque aí o Cruzeiro dependeria apenas de uma vitória no último jogo diante do Barcelona de Guayaquil no Mineirão. Um fato importante, o Cruzeiro trouxe mais segurança aqui para Buenos Aires, profissionais de segurança, e além disso, o Cruzeiro vai reforçar com profissionais aqui da Argentina. É uma informação que a gente pode trazer por tudo que aconteceu no Mineirão. O Cruzeiro terá uma segurança reforçada no entorno ali da Bombonera, porque não quer correr nenhum risco de que aconteça algo pior. Então serão vários profissionais. O Cruzeiro conversou na Conmebol, pediu um auxílio também, falou sobre a questão da arbitragem e o clube se precavendo de tudo que possa acontecer nesta noite importante de Copa Libertadores. Para a gente fechar, flagramos aqui no hotel hoje uma conversa do empresário do Lucas Vidalba com a diretoria do Cruzeiro, com o Joaquim Pinto, com o Bruno Spindel, uma conversa aí de mais de uma hora, uma conversa tratada como positiva pelas partes e as tratativas para uma possível permanência do Lucas Vidalba. No que depender do jogador, ele quer muito continuar no Cruzeiro. Tem contrato até o final do ano, está adaptado, feliz em Belo Horizonte. Não tem nenhum acerto com outra equipe, tem um interesse inclusive do Racing da Argentina, mas o Vidalba não vai definir nada esperando uma posição final do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro trata como uma possibilidade de permanência, mas ainda terá que ter mais conversa para que o martelo possa ser batido e as partes acertarem uma renovação. É fato que o Cruzeiro vai buscar um zagueiro canhoto no mercado, tem conversas aí para tentar o Igor Júlio e trata essa questão do Vidalba independentemente disso. Então vamos seguir acompanhando. Não tem martelo batido, como eu disse, mas conversas ainda vão acontecer. Fala pessoal, fechando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela sua companhia, espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês, um dia muito importante hoje para o Cruzeiro, né, um dia de decisão aí contra o Boca, então muito obrigado aí, tá, deixa o like antes de sair do vídeo, não esquece não, dá essa força aí pra gente, você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fica o meu convite, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, quem puder aí, tá bom, ajudar demais a gente. Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês aí em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Aí no espaço de comentário do canal. E também deixem aí a opinião de vocês em relação à partida de hoje. O que vocês acham? Como o Cruzeiro vai se comportar fora de casa, diante do Boca? Um jogo decisivo, por mais que o Boca, né, sofreu uma eliminação na Argentina, então ele vai vir com tudo para cima do Cruzeiro. Então, o que vocês acham em relação à postura do Cruzeiro em cima disso? Porque eles estão desesperados para permanecer em um único campeonato que é a Libertadores. Então, o Cruzeiro vai ter que jogar, dar vida em campo, porque eles vão querer derrubar o Celeste. O que vocês acham aí? Qual vai ser a postura do Cruzeiro? Deixa aí que eu quero saber o que vocês acham, tá bom? Vou ficando por aqui. Mais tarde a gente volta com mais notícias do Cruzeiro antes da grande decisão, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tamo junto.